Olá, pessoal, graça e paz em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor André Monteiro, reverendo André Monteiro, coordenador de comunicação da APECOM, e é uma alegria ter você aqui conosco nessa noite para juntos participarmos dessa segunda live do Minha Cidade para Cristo, um projeto de evangelização de toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos tendo aqui pessoas de vários lugares do Brasil participando conosco dessa campanha no mês de agosto, mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, 162 anos, e nós começamos agora, nesse mês, essa campanha de evangelização, nesse mês de agosto, preparando aí o terreno para que a partir de setembro nós possamos, de fato, começar essa campanha envolvendo os grupos pequenos das nossas igrejas, fazendo aí, então, esse grande trabalho evangelístico. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou vendo aqui vários irmãos participando conosco. Eu quero que você coloque aí o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando, para que a gente possa saber quem é você e aonde você está. Olha aí, muita gente querida participando aí conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Michele, que legal, Michele, ter você aqui com a gente. O João Paulo participando aqui também. Olha aí, pessoal, que bênção. Já coloca aí o seu nome, o nome da sua igreja também, a cidade onde você está. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Que alegria poder receber a cada um de vocês aqui. Nós temos aqui alguns vídeos para passar, nós vamos receber aqui também o reverendo Paulo de Tárcio, e nós vamos ouvir aqui o que é esse projeto, Minha Cidade para Cristo. O que é isso? Talvez você esteja aí entrando de paraquedas aí agora, querendo entender um pouquinho mais o que é esse projeto de evangelização, e nós vamos assistir um vídeo agora que fala para a gente o que é o Minha Cidade para Cristo, ok? Então você vai assistir aí agora esse vídeo que será transmitido aí. Assiste aí com carinho.
Maravilha, maravilha, que bênção. E nós temos também aqui a participação especial do pastor Paulo de Tárcio, que está aqui conosco, que eu quero chamá-lo aqui também, ele que é o coordenador de evangelização da APECOM. Pastor Paulo, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu não sei se vocês estão ouvindo, eu não estou ouvindo o pastor Paulo aqui. Vamos fazer um teste aí de novo. Oi, pastor, tudo bem? Agora sim. Chegou aí agora? Chegou. Valeu. Boa noite, então, André. E boa noite a cada um daqueles que estão conectados conosco, né? Dessa noite, participando dessa live importante, a segunda live do nosso projeto. Desejar que Deus nos abençoe ricamente nesse tempo aqui. Maravilha. Pastor Paulo, nós temos hoje aqui a presença de pessoas espalhadas por todo o Brasil que estão aí participando com a gente. Olha só, pessoal de São Paulo, Belém do Pará e tantos outros lugares. Eu acabei de ver aqui também o reverendo Rodrigo Leitão, o diretor executivo da APECOM, que está aqui conosco também. É o reverendo Rodrigo, né? Reverendo Rodrigo Leitão, isso aí, olha ele aí, bênção. Deus abençoe a todas as igrejas participantes. É muito legal ver todo esse movimento, pastores, igrejas se envolvendo com esse projeto de evangelização que vai acontecer em todo o país. E a gente tem hoje aqui, pastor Paulo, uma participação super especial. O reverendo Roberto Brasileiro gravou um vídeo aqui e a gente quer mostrar aqui para o pessoal esse vídeo do reverendo Roberto. Vamos assistir aí, então? A APECOM lança no mês de agosto o grande programa envolvendo todas as sociedades de nossa igreja, todas as forças de integração, Minha Cidade para Cristo. Eu gostaria de convidá-los a todos movidos pelo Espírito Santo de Deus para fazermos parte deste projeto e deste programa e pudéssemos semear a palavra do Senhor em toda a nossa cidade, envolvendo toda a força de integração de cada igreja do nosso país, pela glória do Senhor. Amém. Bênção pura. Então, a nossa ideia é envolver todas as igrejas presbiterianas do Brasil. Eu queria chamar o pastor Paulo aqui de novo. Pastor, olha só que legal, a gente tem visto aí várias igrejas se envolvendo com Minha Cidade para Cristo, não é? Amém, amém. Que bom, que bênção. Eu recebi, ao longo dessa semana, a gente teve aí a nossa primeira live, né, que foi excelente, tivemos uma participação enorme, e a partir disso daí a gente começou a receber assim, vários feedbacks de igrejas se envolvendo, pessoas perguntando, pessoas querendo mais informações aí dessa grande campanha de evangelização, e alguns vídeos começaram a surgir na internet de igrejas começando a se prepararem aí, fazerem algumas movimentações, e eu separei aqui também um vídeo de uma igreja lá de Espera Feliz, Minas Gerais. Pastor Paulo, você sabe que o pessoal de Minas é animado, né? Amém. Você sabe que o pessoal de Minas, quando compra um negócio, eles compram mesmo. E o pessoal lá de Espera Feliz, eles nem sabem que a gente vai colocar esse vídeo deles aqui, mas eu pedi para a nossa equipe da APECOM preparar um vídeo todo especial, mostrando aquilo que eles fizeram lá. Eu queria pedir para que esse vídeo fosse exibido aqui agora. Presta atenção, olha só o que eles fizeram. Somos povo, selados pela luz, Jesus, o Rei desta nação, Rei desta nação. Esperança és a salvação do meu Brasil, tu és a solução, Rei desta nação.
Você está vendo como é que o pessoal de Minas é animado? Esse pessoal de Minas Gerais aí é demais. Eu quero, inclusive, pedir a você aí, se você na sua igreja, vocês fizeram alguma coisa, já começaram aí a se preparar para o Minha Cidade para Cristo, a gente quer pedir que você marque aí o nosso arroba, o arroba do IPB Oficial, para que a gente possa acompanhar e compartilhar lá também no Instagram oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Paulo, semana passada nós falamos aqui sobre esse início da campanha, né? A gente começou aqui falando sobre quais os objetivos da campanha e como que as igrejas podem participar da campanha. Eu queria que o senhor pudesse dar uma palavra inicial aí, trazendo à nossa memória um pouco disso, sobre como que as igrejas podem participar e se envolver dessa campanha. Pastor Paulo, ele está sem o áudio. Vou só pedir aí para que ele possa soltar o áudio dele, para que a gente possa ouvi-lo bem aqui. Ok. Ouviu aí? Ok. Então, nós colocamos aí um link de inscrição, e quando as pessoas clicam nesse link de inscrição, isso cai no e-mail da campanha, Minha Cidade para Cristo, e os dados que foram colocados ali, né, por quem se inscreveu, e essa inscrição ela pode ser feita pessoalmente, né, e se a pessoa, por exemplo, a igreja não estiver envolvida, mas ele pode se envolver. Agora, nós queremos que seja o envolvimento de toda a igreja. Nosso desafio é que toda a nossa igreja, né, a igreja como um todo, participe desse projeto. Quando as pessoas clicam naquele link, ele faz ali a sua inscrição. E depois esses dados da inscrição, nós estamos utilizando, né, colocando no banco de dados para a gente poder manter o contato e também enviar os recursos que a gente tem preparado para a campanha. Então, o primeiro passo é se inscrever, né? E o segundo passo é participar dessas lives de orientação, porque a gente não está presente com os irmãos, né? Então, necessário se faz essas lives para que a gente possa passar o mínimo possível de orientação dentro do tempo que a gente tem para fazer isso, né? E ajudar os irmãos, então, a elaborar seu projeto de evangelismo, seja um projeto pessoal, seja um projeto da sociedade interna, do departamento interno, ou seja um projeto da igreja. Nossa esperança é que a igreja abrace, que o pastor abrace, que ele envolva a membresia da sua igreja e essa igreja experimente a bênção de Deus, a bênção de uma farta colheita para a glória de Deus. Muito bom, muito bom. Então você pode aí acessar, não precisa fazer isso agora, mas você pode acessar aí o site Minha Cidade para Cristo, ok? minhacidadeparacриsto.ipb.org.br e você participar, então, fazer a inscrição da sua igreja, para que você possa receber também aí um material e participar dessa grande campanha conosco, ok? Bom, então, hoje, Pastor Paulo, nós vamos falar aqui sobre um tema que é sobre como conduzir um bom encontro evangelístico. Esse é o tema da nossa live de hoje, como conduzir um bom encontro evangelístico. E não sei se tem como o Arthur projetar aí para nós. Eu estou aqui já com a apresentação aqui preparada. Opa! Vamos lá, Arthur, deixa eu ver aqui. Tá dando pra... ok, maravilha. Ó, voltei aqui. Deixa eu ver aqui agora, Arthur. Ó, já está aparecendo aí? Ótimo. Então, vou colocar aqui em tela cheia. Maravilha. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre esse tema aqui, sobre como conduzir um bom encontro evangelístico. E a nossa primeira grande dica aqui, né, Pastor Paulo, é que o líder desse grupo, desse pequeno grupo evangelístico, ele precisa se preparar da melhor maneira possível para poder conduzir os encontros do grupo, se dedicando em oração, ao conhecimento do conteúdo a ser estudado e compartilhado em cada encontro. O que o senhor tem a falar para a gente aí desse primeiro ponto?
Ok, de repente tem alguém conosco hoje que não participou na semana passada. Na semana passada nós trouxemos orientações de como organizar, né, a igreja, como preparar a igreja para participar da campanha, né, e como organizar os grupos pequenos ou para o trabalho de evangelização. Agora, a nossa dica é especialmente para quem vai liderar um encontro evangelístico. Por que nós colocamos assim, liderar um encontro evangelístico? Porque esse encontro pode ser entre duas pessoas, né? Semana passada alguém perguntou, olha, precisa ser um grupo, e se eu não tiver um grupo? Não, a ideia do grupo é que a gente pensa e deseja, né, que os irmãos encontrem o máximo possível de pessoas que queiram estudar a Bíblia com você, que queiram participar desses encontros evangelísticos que oferecem esperança para a eternidade. Porém, se você não tem, né, um grupo aí de 3, 4 pessoas, isso não impede que você faça o seu trabalho evangelizando uma pessoa. Eu, por exemplo, dirijo o grupo com um encontro com 2 pessoas, com mais de 6 pessoas e tenho encontros também pessoais, né, encontros aí com uma pessoa. O importante é que a gente entender que um pequeno grupo, essa ideia é para que ele não seja um grupo que impeça, por exemplo, um bom encontro, né, pela quantidade muito grande de pessoas e para que facilite a participação de mais pessoas da igreja no processo de evangelização. Mas a pessoa pode fazer encontros com uma outra pessoa, né, um evangelismo pessoal, com 2, 3 pessoas, e aí a nossa sugestão é que essa pessoa não passe aí de 5, 6 pessoas para não comprometer a qualidade. Agora, não aparecer no encontro despreparado, né? Estudar o material adequadamente, orar o suficiente para que Deus possa trazer luz, né, à sua mente e ao seu coração, para que ele possa compreender o tema que vai ser trabalhado e também orar pelas pessoas a quem ele está apresentando o evangelho. Esse é o primeiro aspecto, oração, né? E o outro aspecto é estudar o suficiente para poder passar segurança na hora do compartilhar do evangelho. Nós estamos oferecendo o evangelho, pessoa e obra de Cristo. Nós precisamos conhecer o suficiente para que a gente ofereça segurança para aqueles que estão conosco. Então, eu disse isso, eu coloquei isso, e conversando anteriormente com você, porque assim, houve histórias de pessoas que dão aula em escola dominical, professores que, por ter o material na mão, né, deixam para se preparar ou no sábado à noite ou no domingo, 1 hora antes da escola dominical. Ou seja, aí chegam despreparados na escola, não tendo, por exemplo, resposta para qualquer questionamento que seja feito na sala de aula. Então, prepare-se, ore, né, dedique-se ao estudo daquele conteúdo que você vai compartilhar no seu grupo. Muito legal. Pastor Paulo, assim, só para o pessoal entender, a gente falou na live passada que o Minha Cidade para Cristo se dará por meio de 5 encontros que as pessoas farão aí com as pessoas não convertidas, que elas vão convidar aí para participarem desses pequenos grupos. E todos os estudos, eles serão baseados no livro de João. E aí vem duas questões. Primeiro, o pessoal aí que já se inscreveu lá no minhacidadeParaCristo.ipb.org.br, eles vão receber um livrinho com o livro de João, o Evangelho de João, e um estudo indutivo aí do Evangelho de João. E eles vão poder, então, se preparar com antecedência para esses estudos, né? Fala um pouquinho acerca desse material que eles vão receber, porque o pessoal já começou a fazer inscrição e dentro em breve esse conteúdo chegará nas mãos aí desse pessoal. Fala um pouquinho sobre esse guia de estudo e sobre esse estudo indutivo no livro de João. Certo. O próprio Evangelho de João, ele já tem ali, no final de cada capítulo, um guia de estudo indutivo, que é para aprofundamento do estudo do capítulo e para aplicação prática. Então, a ideia é que a pessoa que vai evangelizar, ele tenha o seu exemplar, estude, responda, e cada uma das pessoas que ele estiver evangelizando, ou da sua equipe, também tem um exemplar. Agora, é interessante a gente explicar aqui que é um kit, né? Esse kit inclui o Evangelho de João, inclui aqueles 5 estudos, né, indutivos para as 5 semanas de setembro, que são bem específicos, falando sobre a vida eterna,
e o cartão missional, que é um recurso para ajudar a pessoa, né, que está evangelizando a ter um roteiro prático, né, para o seu trabalho evangelístico, né? Então, esse kit. O Evangelho de João, ele tem guia de estudo para 21 semanas. Significa que você vai ter a oportunidade de caminhar com uma pessoa, duas pessoas, com um pequeno grupo, por aproximadamente 5 meses, sem pressa, um encontro por semana, apresentando o Evangelho. Agora, esse material, né, o conteúdo das 5 semanas, ele está dentro do Evangelho de João, só que aí foi selecionado, eu selecionei esse material exatamente para que a gente fale especificamente sobre a vida eterna, a esperança que Deus tem para nós. Muito legal. O segundo ponto que nós queremos trabalhar aqui com o pessoal, ainda pensando sobre como conduzir um bom encontro de pequeno grupo evangelístico, é iniciar os encontros de maneira alegre, descontraída, com uma breve saudação e boas-vindas e um tempo de oração. Esse start, esse começo da reunião, isso é muito importante, não é, Pastor Paulo? Porque, assim, é aquele momento que o pessoal está chegando ali, é aquele tempo da gente dar o tom à reunião que nós teremos. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, porque muita gente fala assim, um pequeno grupo, é legal ter um quebra-gelo, é legal ter alguma coisa e tudo mais. O que o senhor pensa, o que o senhor pode dizer, o que o senhor pode trazer assim como dica sobre esse início da reunião? Então, uma boa recepção determina, né, depois a caminhada, né? Eu coloquei essas questões aí exatamente, André, porque a gente não sabe como as pessoas vão conduzir esses grupos, se vão ser grupos online ou presenciais. Naturalmente, quando os grupos são presenciais, as pessoas vão chegando nas casas e são bem recebidas, né? E se não são, aquilo dificulta depois, né, a caminhada. Mas online, a gente acaba tendo uma abertura muito sisuda, né? Então, a ideia é que o líder do grupo e a sua equipe, né, receba bem as pessoas, ainda que sejam numa sala virtual, né? Então, nós estamos falando, por exemplo, semana passada alguém perguntou qual é a liturgia do grupo. Nós falamos, esse grupo evangelístico, ele não pode ter a mesma estrutura, a mesma dinâmica de um grupo normal, né? De um grupo convencional, que tem muitas partes, né, durante o encontro. Esse grupo, por se tratar de um grupo com pessoas ainda não crentes, precisa ser um grupo de estrutura muito simples, né, para não dificultar nem tomar tempo, né? Então, ele começa exatamente com essa dinâmica de abertura, que é essa saudação alegre, né, essa saudação assim, contagiante para as pessoas que estão chegando, dizer, estamos alegres que você está aqui, oramos por isso, estamos felizes que você tenha atendido esse convite, né, de estarmos aqui, que você tenha conseguido vir para o nosso segundo encontro. Então, essa é a dinâmica essa. E aí, em seguida, né, essas boas-vindas, essa saudação, uma oração. E aí, como eu disse, a gente não tem cântico nesse grupo. Então, como é que acontece o louvor nesse grupo? Através da oração. Então, faça uma oração de louvor, de adoração, e ao mesmo tempo, né, de gratidão pela vida daqueles que estão reunidos ali com você, e interceda, né, pela reunião, para que todos eles possam ser alcançados, né, pela palavra naquele encontro. Então, esse é o pontapé inicial. Muito legal. Assim, uma dica que eu queria dar para o pessoal que vai conduzir aí essas reuniões pense comigo, assim, de maneira bem, bem fria. Como você gostaria de ser recebido em uma reunião? Imagina que você vai a um lugar que você não conhece as pessoas. Como que você gostaria de ser recebido ali? Às vezes a gente faz um tipo de recepção que a gente expõe muito as pessoas, e dependendo do lugar do Brasil onde você estiver, as pessoas elas não gostam tanto de se expor assim, mas você pode recebê-las com um excelente acolhimento, de uma maneira agradável, simpática, de uma maneira muito cordial.
e sem forçar uma barra. Então, assim, tente ser o mais natural possível, tente ser o mais agradável possível. E o pastor Paulo falou aqui sobre se preparar em oração. Eu acredito, né, pastor Paulo, que esse daí é uma das maneiras, é a maneira, sem sombra de dúvidas, mais maravilhosa de nós nos prepararmos para esse trabalho, é nos prepararmos também em oração. Não é, pastor? Exatamente. Eu lembro de uma frase do evangelista explosivo que diz o seguinte, que evangelização sem oração é presunção, né? É confiar em si mesmo. É verdade, é verdade. Então, assim, pessoal, vamos nos preparar em oração, recebendo com muita alegria aqueles que o Senhor enviar. Lembre-se que essas pessoas que participarão do pequeno grupo não são somente pessoas que você convidou, mas são pessoas que o Senhor levou ali para aquele lugar. Eu quero compartilhar aqui com você uma terceira dica, e essa dica é muito importante, ainda pensando sobre como conduzir um bom encontro de pequeno grupo. O líder, ele deve ser um moderador. Olha só, preste atenção nisso daqui, pessoal, porque essa dica aqui ela é muito importante, a gente quer, inclusive, gastar um tempo nela. O líder deve ser um moderador e não um professor, garantindo a participação de todos, estimulando os que falam pouco a se expressarem e controlando discretamente aqueles que falam muito. Pastor Paulo, isso daí é um grande desafio, né? Porque, assim, as pessoas que estão acostumadas a darem aula na escola dominical, a escola dominical é um lugar ali onde você está compartilhando um conhecimento, compartilhando um texto, mas num pequeno grupo evangelístico como esse, é legal que haja a participação das pessoas, que elas possam expressar a reação que elas têm àquele texto, o conhecimento que elas têm, por menor que seja, porque isso daí cria pontes, né, para que o evangelho seja pregado e comunicado. O que o senhor poderia falar para esses líderes de pequeno grupo aqui sobre esse tema? Como o estudo ele é indutivo, ele leva a pessoa que está participando do encontro a estudar o texto, né? Todo estudo, fazer o estudo em casa. Então, a pessoa tem um encontro com o texto bíblico, com o estudo, né, completo durante a semana, e no encontro ele vai estar tendo um outro encontro com aquele assunto. Como ele se preparou, é importante que o líder não faça o papel de um professor, de alguém que vai dominar o encontro. Na verdade, o papel desse líder é lançar perguntas para o grupo, fazer a abordagem da questão, né, lançando a pergunta para o grupo e direcionando de pessoa a pessoa. E é importante a gente entender o seguinte, todo grupo tem alguém que fala mais e tem pessoas que falam de menos, né? Tem aqueles que são mais retraídos, mais tímidos, e a tendência deles é se escorarem nas respostas dos outros, né? É muito comum em grupo familiar a pessoa falar, não, eu concordo com o irmão fulano, né? Mas aí o líder precisa ter a habilidade de controlar discretamente quem fala muito, agradecendo pela resposta, dizendo agora vamos ouvir outra pessoa, e estimulando quem fala pouco a compartilhar a sua resposta. Porque dessa maneira, a gente vai perceber, quem está liderando, né, o pequeno grupo, ele vai poder perceber o que a pessoa descobriu, qual foi a sua descoberta do estudo da Bíblia naquela questão, quais são suas conclusões, e ele vai poder fazer uma verificação, né, do quanto essa pessoa aprendeu ou não, né? E aí, então, o líder não é que ele não vai falar, ele vai assim, lançar perguntas individualmente, de pessoa a pessoa, até que todos possam compartilhar, e ele é o último a falar, o último a se expressar. Então, o líder geralmente precisa ficar por último, e também não corrigir respostas, deixar isso claro. A pessoa pode interpretar equivocadamente o texto, né? Tem gente que não tem facilidade com interpretação de texto, e ele pode dar uma resposta totalmente diferente daquilo que é esperado, daquilo que o texto traz, né? Como resposta. Então, é importante nem o líder, nem sua equipe corrigir isso, né? Dizer, olha, não é bem assim. No final, quando o líder for dar a sua palavra final,
ele tem a oportunidade de maneira muito discreta, fazer a correção, dizendo, então vamos lá, gente, vamos ler o que o texto realmente está dizendo aqui. E o texto, na verdade, ele diz isso, e aqui nós aprendemos assim, assim, assado. Então, dessa maneira, ele não constrange ninguém, porque se ele fizer uma correção, falar, não é bem assim, você entendeu errado, a pessoa não responde da próxima, não, ele vai se retrair. Então, a ideia é ele facilitar a participação de todos, deixando para falar por último, né? E se por acaso as pessoas tiverem dificuldade de se expressar, também não forçar muito a barra, mas deixar claro que é importante que todos ali expressem a sua opinião. Por quê? Porque é importante ouvir vocês, nós gostaríamos muito de ouvir a sua opinião. Então, essa é a ideia. Não seja professor, não dê uma aula. Facilite Muito a legal. as pessoas as suas respostas, né? O que eles descobriram ali no texto, e no final você coloca a sua impressão, que deve ser a impressão correta, né? A conclusão correta do assunto, para que tire qualquer dúvida que tenha ficado ali para o grupo. Na semana passada, nós falamos sobre o número ideal de pessoas que devem fazer parte de um pequeno grupo. Inclusive, o reverendo Arnaldo Matias, ele está perguntando isso aqui. Qual é o número ideal de pessoas para participarem aí de um pequeno grupo? Então, um abraço ao reverendo Arnaldo, né? Irmãos, semana passada a gente colocou o seguinte, que um pequeno grupo, eu creio que um pequeno grupo, ele, para a evangelização, ele não deve passar de 10 pessoas, porque dificulta. No final das contas, a reunião fica muito longa, né? E a reunião de um pequeno grupo evangelístico, diferente de um encontro de crentes que pode durar 2, 3 horas, né? Os não crentes não têm, eles não têm essa prática, esse costume, e também podem enfrentar problemas em casa, se demorarem de chegar ou se demorarem na reunião. Então, o ideal que a gente sugere é, se tem uma equipe da igreja, um líder com 2 ou 3 pessoas, que pelo menos se tem um dobro disso, de 8 a 10 pessoas, né? Agora, se não tem muita gente para ajudar na igreja, e for necessário, eu acho que até 10, 12 pessoas é um grupo bom, mas você vai perceber que vai ter que selecionar pessoas para responder determinadas perguntas, porque se todos responderem, aí demora, porque tem gente que, né, que vai ter dificuldade na resposta e ele vai demorar um pouco mais. Então, assim, a minha sugestão é entre 6 a 10 pessoas. Muito bom. Grupo, né? Isso, excelente. Bom, a gente tem aqui agora um quarto ponto, que é providenciar para que cada participante tenha uma Bíblia na nova versão internacional, NVI ou na revista e atualizada. Pastor Paulo, a gente precisa ter um cuidado, né? Porque, assim, para nós que somos cristãos, todo mundo tem uma Bíblia em casa, ou se o cara sai na rua, ele tem a Bíblia no celular e ele consegue acessar com facilidade, mas a gente está aqui falando com pessoas que não são cristãs, que não têm esse conhecimento, que não têm esse pano de fundo que a gente tem. Então, é preciso tomar alguns cuidados para que elas possam aproveitar ao máximo o conteúdo que a gente tem ali a compartilhar, né? Por isso, ter uma versão da Bíblia, ou quem sabe o texto bíblico impresso, isso daí é muito importante para o bom andamento da reunião. Exatamente. A sugestão dessas 2 versões, uma que geralmente é a que nós mais usamos, que é a revista atualizada, né? Mas a grande maioria, especialmente para um estudo com não crentes, a versão mais indicada é a NVI, porque ela é uma tradução mais atualizada, né, de compreensão mais fácil para o momento que a pessoa vai fazer seu estudo em casa, né? Alguns termos bíblicos, né, que a gente tem na nossa versão, eles não são bem compreendidos porque não tem essa prática de ler a Bíblia. Por isso, a nova versão internacional, ela já facilita esse trabalho, né? Então, essa é uma dica. Agora, se nós vamos usar o Evangelho de João, o texto já está ali, né? O texto do Evangelho. E aí é um livrinho pequeno, né? Que também não oferece nenhum tipo de
se a pessoa vai ficar preocupada de ir para algum lugar com a Bíblia e ele não é crente, né, ele leva o livro e isso não vai comprometer, né, em dado momento, aquilo que ele acha que pode ser comprometedor. Né? Mas é uma dica boa, porque o próprio conteúdo está ali, que vai ser estudado. Né? Agora, o guia de estudo, ele está sendo elaborado exatamente, ele foi elaborado, na verdade, para ser entregue aí na última semana para quem está inscrito. O que nós estamos querendo dizer com isso? É que a gente não vai mandar material sem saber exatamente quem vai usar. Nós não temos, né, recursos a gente precisa zelar pelos recursos da igreja, não mandar conteúdo que depois vai ficar guardado lá e ninguém vai usar. A gente quer que esse material seja usado e alcance o maior número de pessoas possível. Por isso é importante que nesse mês de agosto, que é o nosso mês de preparação, para a iniciação do mês de setembro, seja o tempo que as igrejas têm, que os pastores têm, que os inscritos têm para informar o número de pessoas que eles têm para evangelizar, porque nós vamos enviar o conteúdo exatamente para atender essa demanda aí. Então, esse material, ele já vai estar ali com os textos transcritos, né, para facilitar o estudo, exatamente como você sugeriu aí. É muito, muito legal aqui, até passar isso para o pessoal de novo. Você pode acessar aí o nosso site, minhacidadeparacristo.ipb.org.br, está aí na tela o endereço. Nesse site, o que você vai encontrar? Em primeiro lugar, você vai encontrar a live passada. Talvez você não participou aqui na semana passada. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nós teremos uma live de capacitação para treinar você que aderiu a esse programa de evangelização. Então, você vai encontrar todas as lives nesse site. Nesse site, você vai encontrar também um formulário de inscrição, onde você vai poder inscrever a sua igreja para participar dessa grande campanha de evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é importante que você acesse o site para que você fique por dentro e você saiba do que vai acontecer, ok? Também fazendo esse cadastro no site, você vai receber o material aí na sua igreja do Minha Cidade para Cristo, ok? Lembrando, Reverendo André, lembrando que há pessoas que gostariam de participar da campanha, mas a sua liderança não se envolveu, não se interessou. A gente está fazendo uma campanha para ajudar aqueles que desejam servir o Senhor. E aí eu já recebi perguntas do tipo assim, meu pastor não se interessou, não participou da live, não se inscreveu, e eu posso fazer isso? Claro, nós queremos apoiar o povo de Deus no trabalho de evangelização. Então, às vezes, você não vai cadastrar a sua igreja, se sua igreja não está envolvida. Você vai se cadastrar, né? Mas nós sugerimos que você envolva seu pastor, tenta convencê-lo a participar e envolver o maior número possível de pessoas. Agora, houve uma pergunta aí, quando o material vai começar a ser entregue, né? A gente espera que agora, nessa semana, a gente já possa ter de algumas pessoas que já estão inscritos, alguns já receberam o retorno, feedback, as informações que a gente precisa para saber quanto de material a gente vai enviar para a igreja ou para a pessoa. Né? Então, tipo, uma pessoa se inscreveu, e aí ele disse, olha, eu tenho aqui já um grupinho pequeno de 3 pessoas. Comigo são 4 pessoas que vamos estudar o plano de salvação. Então, a gente vai enviar 4 materiais, 4 exemplares do Evangelho de João, e o material que vai em PDF, ele tira quantas cópias ele quiser, né? Muito legal. Pastor Paulo, eu queria aproveitar esse momento aqui para fazer um pedido para o pessoal que está participando conosco. Pessoal, a gente pode começar agora essa divulgação, né? O pastor Paulo acabou de falar aqui, tentar convencer o seu pastor, de repente seu pastor ainda não está envolvido, mas de repente o pessoal da sua igreja também ainda não está sabendo do que está acontecendo nas igrejas presbiterianas de todo o Brasil. Então, o que você pode fazer agora? Você pode pegar o link dessa live, olha só, presta atenção aí, você pode copiar aí no seu navegador agora e mandar no grupo de WhatsApp da sua igreja, mandar para os seus contatos, para que eles entrem aqui também e eles fiquem sabendo e despertem o interesse de
poderem participar também dessa grande campanha de evangelização em todo o Brasil. Então, ó, pega aí, copia o link, manda para o pessoal e também aproveita e escreve aí nos comentários o nome da sua cidade, o nome da igreja, a cidade aí de onde você está falando e a igreja que você é membro, beleza? Então, Pastor Paulo, a gente tem aqui também uma quinta dica, então, para o pessoal, sobre como conduzir um bom encontro de pequeno grupo evangelístico. A quinta dica é cuidar para que cada participante tenha uma cópia do guia com os estudos a serem ministrados. Ou seja, pode aí ser um exemplar do Evangelho segundo João, o amor de Deus, com guia de estudos, que é disponibilizado aí pela APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, e também orientar e auxiliar os não crentes no estudo e preparo para os encontros do grupo, porque a ideia é que as pessoas possam se preparar para participar aí do encontro também, né? Então, isso daí é muito importante. Exatamente. O que acontece? A gente precisa entender que uma pessoa que ainda não tem habilidade com o estudo da Bíblia, ele encontrará dificuldades na hora de se preparar. Então, a minha sugestão para quem estará liderando um encontro, seja com uma pessoa, com duas, com três, com 10, é que ele crie um grupo específico para aquele encontro, explica que esse grupo deixará de existir assim que terminar os encontros, para que a pessoa não pense que vai estar envolvido com um grupo aí que ele não quer ficar por muito tempo, né? E aí, através desse grupo, ou de WhatsApp, outro aplicativo que ele queira utilizar, ele faça os contatos para oferecer ajuda, né? Olha, se alguém tiver alguma necessidade de alguma instrução, mande uma mensagem, né, no particular, e eu vou ajudar você. Ele pode se oferecer para fazer isso, porque as pessoas têm dificuldade às vezes. A gente que, né, os crentes têm essa dificuldade, nós temos às vezes de entender. E se a pessoa, por exemplo, ele encontra uma barreira, uma dificuldade para responder uma pergunta e ele não tem ajuda, ele pode nem querer ir ao encontro com medo de dizer que não fez. Então, ofereça ajuda, se disponha, né, ore pela pessoa, ajude ele a entender aquele texto. Você pode ter vários contatos por semana para saber se alguém está precisando de ajuda. É uma iniciativa do líder. Mandar mensagem no particular para cada um: olha, está tudo bem, você está conseguindo estudar, está conseguindo responder as questões, está entendendo, se precisar de ajuda, estou aqui para te apoiar. E entenda que nós estamos intencionalmente querendo alcançar pessoas, e nós estamos construindo relacionamentos que devem durar depois desses encontros, né? Devem permanecer. Então, a gente precisa dar esse apoio, facilitando assim, né, o trabalho da pessoa enquanto ele está se preparando para o encontro do grupo. E uma sexta dica aqui, que é muito importante, Pastor Paulo, é acerca da pontualidade. Porque a pontualidade, ela inspira a credibilidade. E quando a pessoa sabe que o grupo dela começa às 8 horas da noite, então, se ela precisa se preparar às 7 horas, ela vai se preparar. Ela vai arrumar aí a sua agenda ao longo do dia para que ela possa, às 8 horas da noite, estar lá no pequeno grupo. Então, essa daqui é a sexta dica, né? Ser pontual. Esforçar-se para que os encontros comecem e terminem no horário acordado por todos. Isso daí é muito importante, não é, pastor? Exato, porque uma pessoa que ainda não é convertida, ela pode aceitar o convite para participar do grupo, mas ela tem que prestar conta em casa, ou para os pais, né, ou para o cônjuge, para onde ele está indo, o que ele vai fazer e quando ele vai voltar, né, se ele for um grupo presencial. E mesmo na internet, né, as pessoas têm compromissos. Então, determinou que o grupo, né, foi acordado entre todos, que o grupo iniciaria às 8, por exemplo, e vai até às 9, então o líder tem que se esforçar para que isso aconteça. Naturalmente, a gente sabe que em algum momento ou outro vai ter ali uma
uma flexibilidade dependendo do que acontecer no grupo, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, mas a gente se esforçar o máximo possível, né? Para cumprir o prazo, porque alguns podem gostar, né? Não se importar de ter ultrapassado o prazo, né? O tempo, mas outros podem se importar, e aí isso pode inviabilizar, né, a caminhada da pessoa com o grupo, né? Na sequência da caminhada. Muito legal. Eu estou vendo aqui nos comentários, Pastor Paulo, muita gente assim de vários lugares do Brasil. Olha só, eu estou vendo aqui a Neide Lucena. A Neide está falando: eu sou da Segunda Igreja Presbiteriana de Imperatriz, Maranhão. Tem um outro irmão aqui, Jonathan. Graça e Paz, Congregação Getsemane em Novo Repartimento, Pará. Depois a gente tem aqui o evangelista Daniel Pereira, Igreja Presbiteriana Eldorado Paulista. Olha só, a Marcília, lá de Camutanga. Olha só que legal. E muita gente participando aqui conosco. Eu estou feliz demais aqui de ver essa extensão, a amplitude, a capilaridade desse projeto. Isso é muito legal, não é, pastor? Graças a Deus por isso. Nossa alegria é poder compartilhar ferramentas, né, sugestões, ideias, e ao mesmo tempo, né, os recursos espirituais, né, para que os irmãos cumpram o seu papel missionário. Muito legal. Pessoal, escrevam aí nos comentários a cidade de onde vocês estão falando e o nome da igreja de vocês, para que a gente possa acompanhar isso daqui. A gente quer muito saber de onde você está falando, ok? Olha só, pessoal do Paraná, Itaquera, Recife, Franca, Jaboticabal, que bênção. Sejam aí todos muito bem-vindos, pessoal. Que alegria ter vocês por aqui. É o pessoal aí de Tocantins, pastor, da sua terra, aí de Palmas, participando também. Muito bom. Bom, pastor, a gente tem aqui, antes de mostrar esse sétimo ponto, queria falar aqui para o pessoal também que eu recebi algumas perguntas de pessoas que entraram em contato por meio da minha rede social, e o pastor Paulo também, algumas pessoas perguntando, querendo tirar algumas dúvidas, e a gente quer se colocar aqui à disposição para ajudar vocês. Então, se você quiser, você pode aí me adicionar, me procurar no Instagram, @andremon_teiro, me adicionar, se você tiver alguma dúvida, a gente pode tentar aqui ajudar você no que for possível. E o pastor Paulo também tem um Instagram dele, você pode acompanhar lá, @Paulo de Tárcio Passos, ok? Então, nos adicione aí para que a gente possa estar um pouco mais perto e conversando com você aí também. Bom, quero deixar aqui uma sétima dica, pastor Paulo, para o pessoal, pensando ainda sobre como conduzir um bom encontro de pequeno grupo evangelístico. Vamos lá, se os encontros do grupo forem presenciais, cuidar para que o lugar escolhido seja favorável ao bom andamento da reunião, observando os seguintes critérios. Então, vamos lá, pessoal. Pode ser que o seu grupo seja presencial, ou pode ser que o seu pequeno grupo seja online. Como que a gente procede nessas duas situações distintas? Presencial, em primeiro lugar, você precisa achar um lugar adequado para você fazer a sua reunião. Ok? Um lugar adequado para isso. Segundo lugar, cadeiras, bancos ou almofadas para todos sentarem. Todos precisam estar sentados. Por isso que a gente fala que o número ideal é o número de 8 a 12 pessoas no máximo. Ok? E também, em terceiro lugar, um local de fácil acesso para todo mundo, se possível localizado em um ponto central para facilitar o deslocamento das pessoas. Agora, se o encontro for online, você vai precisar orientar os participantes a buscarem um ambiente adequado, com um bom sinal de internet, e também um local que elas estejam em um local com privacidade e tranquilidade, para que elas possam participar e ter um tempo de qualidade ali no pequeno grupo. Pastor Paulo, o que o senhor pode falar aí sobre essas dicas para nós? Então,
O local de um encontro presencial, um espaço adequado, é um espaço que as pessoas não fiquem muito apertadas. E agora, nesse período de pandemia, nós temos esse desafio de termos aí um distanciamento de pelo menos 1,5 m, né? Aqui em Tocantins, né, somente Palmas, a cidade mais quente do país, quase todas as casas têm uma varanda ampla, né? Porque as pessoas não conseguem ficar dentro de casa por causa do calor. Então, varandas que às vezes você faz encontro até com 50, 60 pessoas. Então, um pequeno grupo aí de 10 pessoas se reúne com tranquilidade num espaço como esse, arejado, né? E quando se fala num espaço adequado, inclui um local bem arejado, boa ventilação, que não tenha mofo, né? Porque tem pessoas que têm alergia, que tenha, por exemplo, seja fácil de acesso, né? Esse local, e acesso de duas maneiras, né? O primeiro é assim, por exemplo, se você vai fazer um encontro num lugar que a pessoa precisa subir escada muito íngreme, e já vi situações assim, escadas com muitos degraus, muito íngremes, e escadas com degraus pequenos, a pessoa não apoia todo o pé. Isso é um risco para pessoas idosas, né? Então a gente pensa em tudo isso para que Satanás não utilize a nossa falta de atenção para prejudicar. E outra coisa é garantir que todo mundo vai se sentar adequadamente, né? Em alguns lugares, a pessoa vai fazer o encontro num ambiente mais apertado, num ambiente menor, e de repente algumas pessoas ficam em pé. Então, já prevendo isso, providencie almofada, as pessoas não têm problema nenhum para sentar numa almofada, né, em círculo, né, no carpete, uma coisa assim, né? Banquetas, hoje tem muitas coisas que ajudam, né? Há grupos familiares que as pessoas levam aquelas banquetas que se compra no supermercado no bagageiro do carro para facilitar quando surgem mais pessoas. Tudo isso são questões que a gente precisa planejar, pensar para que o encontro não tenha nenhuma dificuldade. E que também não faça, por exemplo, um encontro num lugar em que a maioria das pessoas que vão participar tenham que se deslocar numa viagem muito longa, ou seja um ponto de convergência, né? Não significa que tem que ser no centro da cidade, mas tem que ser num local onde a convergência seja facilitada, né? E online, imagina você fazendo ali um encontro, Deus está abençoando aquele encontro, as pessoas estão interessadas, de repente o cachorro começa a latir e perturbar, e você... ruídos, todo ruído complica, né? É um fator de complicação. E a gente tem que eliminar tudo isso. Eu fiz uma live recentemente, semana agora, eu estava dando um treinamento para uma igreja, e eu não pude vir aqui para a igreja, eu fiz na sala da minha casa. E meus filhos não sabiam que eu estava fazendo a live, eu estava só em casa. E meus filhos chegaram em casa e eles soltaram uma cadelinha lá da minha filha, e ela é muito peralta, e de repente ela começou a latir alto, né, para o pessoal que passava na rua, e aquilo ali foi um negócio complicado na live, porque ela latia muito alto e eu não tinha como evitar aquilo, porque eu não podia sair da live para... Então, esses cuidados assim. E outra coisa, um ambiente em que a pessoa tem uma boa internet, para não ficar cortando, né, a pessoa caindo, e também, André, um ambiente online que seja também adequado, é um ambiente em que as pessoas têm privacidade. Às vezes você está fazendo ali, a imagem está ali, né? Você está transmitindo sua imagem, e de repente a porta abre, passa alguém sem roupa, né? Sim. Já acontece essas coisas. De repente alguém que está mal vestido passa ali, isso tudo, né, chama a atenção de forma negativa e atrapalha. Então, assim, Sim. São esses cuidados básicos, parecem simplórios, mas eles são básicos, mas necessários, né? A gente só sabe que é necessário quando a gente passa por um constrangimento. É legal a gente pensar um pouco sobre isso, Pastor Paulo, porque, assim, eu sei que talvez tenham pessoas aí que gostariam muito de ter um pequeno grupo em suas casas, mas falam assim, a minha casa é muito pequena, minha casa não está tão bonita assim, minha casa está precisando fazer obra. Tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu acho que nesse momento que você precisa entender e se preocupar as pessoas que você convidaria, elas estão aí próximas a você?
Sua casa, então, seria talvez o melhor lugar para você se reunir? Se a gente começar a pensar assim nessas questões, às vezes a gente tem vergonha, né, tal. Existem alguns empecilhos que a gente consegue vencer, outros não. Por exemplo, o pastor Paulo falou aqui a questão da escada, você não tem como mudar, né? Mas, por exemplo, arrumar a sua casa, você tem. Olha, vou contar uma historinha curta para vocês. Falei isso na semana passada. A igreja que eu pastorei começou no meu apartamento. Eu moro num apartamento relativamente pequeno, na sala da minha casa, do meu apartamento. E assim, se eu fosse pensar nos empecilhos, nas dificuldades, eu não daria esse passo. Mas olha só, num apartamento, numa sala de um apartamento, nasceu uma igreja. Então, quem sabe aí da sua casa também não nasce uma igreja? Quem sabe aí da sua casa pessoas não venham a conhecer a Jesus e terem assim a vida, a família transformada. Então, cuidado aí com esses empecilhos, né, pastor Paulo? Que muitas vezes a gente coloca, não é, desculpa, medo, a insegurança, não é verdade? Ofereça a casa, né, para a serviço do reino, que Deus cuida do resto, né? E Olha depois, no aí. final, outra coisa, André, que às vezes as pessoas perguntam, assim, eu tenho que oferecer comida e tal. Não precisa, né? Um chazinho só com a língua já tá bom, né? Um Olha, cafezinho, coisa só para poder, no final do encontro, só para não passar batido. Mas não se preocupar com comida, com essas coisas, né? Quem está recebendo o grupo em casa, apenas um chá, um suco, coisa simples que permita apenas uma conversa um pouco, se tiver tempo para isso, né? Uma conversa de interação um pouco maior, que possa fazer essa interação no final do encontro. maravilha. Nós temos aqui também uma oitava dica que a gente quer compartilhar aqui com o pessoal, é que no final de cada encontro, o líder e a sua equipe devem orar pelas necessidades dos não crentes. Isso quebra barreiras, gera abertura de coração e abre portas à evangelização. Pastor Paulo, eu acho esse ponto aqui da reunião um ponto, um momento extremamente importante. Por quê? Porque quando um não crente ele expõe o seu motivo de oração, duas coisas acontecem aqui. Primeiro, ele abre o seu coração. Isso demonstra empatia e confiança nas pessoas que estão ali. E, em segundo lugar, ele demonstra que o Deus a quem aquelas pessoas ali vão orar, ele entende que esse Deus é um Deus poderoso e ele está ali pedindo oração por isso. Esse talvez seja um primeiro passo muito importante na vida dessas pessoas, não é verdade? Exatamente. E isso, para a pessoa que está recebendo esse apoio em oração, uma pessoa não crente, isso marca a vida dele, porque ele percebe que há um interesse real da nossa parte para com ele, que não é apenas um proselitismo, né? E um fato curioso aqui na nossa igreja, a gente ora por pessoas que às vezes nem sabem que a gente está orando por ela. Então, são amigos, vizinhos ou parentes que pedem a oração. Mas houve um fato de uma família que perdeu um parente e a gente estava orando pelo parente, né? E orando pela família. E esse pessoal não tinha contato com a igreja em momento algum. Mas, de repente, descobrimos que eles passaram a participar de todos os cultos, né? Assistindo pelo canal da igreja no YouTube. Ou seja, por causa da informação que receberam de que nós estávamos orando por eles, né? Então, isso é muito importante, a gente demonstrar interesse real e essas pessoas tendo dificuldade, né, na sua vida. Hoje as pessoas estão com muitas crises, né? Essa pandemia trouxe muita dificuldade, crise familiar, financeira, saúde, né? De ordem emocional. E quando a gente se oferece, né, pergunta assim, no final da reunião, que essa é a dica, né? A reunião, lembra que ela tem 3 partes, né, que nós falamos. A primeira parte é aquela abertura, aquela dinâmica de abertura, né? As boas-vindas, que bom que você está aqui, estamos felizes que você esteja aqui, vamos orar, e aí o louvor, né? E depois a segunda parte é o estudo mesmo,
de entre 30 a 40 minutos, vai depender, né, da quantidade de pessoas no grupo. E encerrar a reunião, né, orando, mas aí é o líder do grupo, do pequeno grupo evangelístico, e a sua equipe orando pelas pessoas não crentes ali, oferecendo oração. E é uma maneira fácil da gente poder assim, levá-los a abrir o seu coração, é perguntar, olha, como a gente pode ajudar vocês em oração? Tem algo que vocês queiram apresentar diante de Deus para orarmos? E a gente deixar claro que nós queremos que Deus responda. Então, a gente gasta os últimos 20 minutos ali, ou mais, orando por essas pessoas nominalmente, pelas necessidades que elas apresentaram. Mas depois dali, é preciso continuar orando, dizer para a pessoa, olha, essa semana continuaremos orando por esse motivo que você apresentou, e durante a semana o líder e a sua equipe devem fazer contato para saber dessas pessoas o que Deus está fazendo, como eles estão se sentindo, né? Se houve alguma resposta, e se houve, agradecer na próxima reunião, né? Pela resposta. Se ainda Deus não deu uma resposta para aquele assunto, para aquele problema, continuar orando, mostrar que nós somos perseverantes. Então, isso é muito importante e quebra barreiras. Pastor Paulo, Deus responde às orações. E essas pessoas... olha, a gente não deve orar, né? E assim, a coisa linda de se ver é essa ação de Deus na vida dessas pessoas que Ele mesmo levará para esses encontros. Se Deus está levando essas pessoas é porque Ele agirá. E eu tenho certeza que Ele responderá essas orações. Eu estou aqui, um presbítero aqui da nossa igreja, o presbítero Marcos, acabou de me mandar uma mensagem aqui, e ele me fez lembrar de um fato. Olha só que coisa interessante, pastor Paulo. Quando a gente estava plantando a igreja, a sua mãe participava dos nossos pequenos grupos, e ela tinha uma situação na vida dela que precisava ser resolvida, e a gente começou a orar por isso. E Deus respondeu a oração dela. E algo maravilhoso aconteceu. Ela, depois disso, foi recebida, batizada na igreja. E tudo começou lá num pequeno grupo, Deus trabalhando, falando ao coração, ela pedindo oração e Deus respondendo. Então, isso daí é fundamental, né, pastor Paulo? Esse tempo de oração é um tempo muito precioso. Amém. Eu estou vendo aqui a participação de várias pessoas, presbítero José Alfredo, Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, presbítero José Alfredo, grande abraço, viu? Bom vê-lo aqui. Sérgio Paulo, da APMT. Reverendo, isso, Sérgio Paulo, da APMT, Carmen Lúcia, Igreja de Balneário, São Pedro, no Rio de Janeiro, olha só, Piracicaba, Daniel Batista, São Bernardo do Campo, muita gente boa participando aqui conosco, muito legal. Pastor Paulo, a gente está aqui hoje, a gente tem ainda alguns poucos pontos para passar aqui para o pessoal, nosso horário já está assim um pouquinho estendido, a gente já está caminhando para o final da nossa live, mas a gente tem ainda uma nona dica importante aqui para o pessoal, antes da gente falar acerca do nosso cartão missional e aí finalizarmos a nossa live. Então, vamos lá. O nono passo, o nono ponto importante é nós mantermos, juntamente com a equipe, um compromisso diário de oração pelas necessidades e pela salvação dos não crentes. Né? A equipe ela precisa estar em oração por isso, o líder do pequeno grupo ele precisa dedicar um tempo em oração por esses motivos de oração, não é verdade? Então, a gente precisa regar a evangelização com oração. Lembrar aquela frase do evangelista explosivo, né? Evangelização sem oração é presunção. Quem vai quebrar as barreiras que prendem uma pessoa ainda não salva por Jesus é Deus, e ele faz isso mediante oração. A gente precisa entender que as pessoas não crentes, elas têm muitas algemas que as prendem. Tem pessoas que são escravizadas por álcool, outro tipo de droga, tem pessoas que têm problemas de relacionamento, amargura, tudo isso
precisa ser tratado, né? E o Evangelho muda essa realidade. Agora, nós precisamos orar intencionalmente. Então, quem se dispõe a evangelizar precisa orar todo dia, nominalmente, por essas pessoas a quem ele resolveu evangelizar, com quem ele se encontra, e apresentar as dificuldades que essas pessoas têm diante do Senhor. Então, vamos pensar que a pessoa seja uma pessoa que tem dificuldade com álcool. Ele precisa orar e apresentar esse problema diante de Deus, pedindo que Deus liberte essa pessoa, que Deus restaure a vida dessa pessoa. Então, a gente precisa orar todo dia. Não tem como fazer evangelização e orar só no dia do encontro, porque nós estaremos despreparados, nós estaremos totalmente descobertos, né? Precisamos, então, que o Senhor haja poderosamente através de nós. Agora, nós temos que orar. A gente precisa olhar o exemplo de Jesus, que orava, ele se retirava para orar pelos seus discípulos. A gente precisa olhar para o exemplo do apóstolo Paulo, que tinha uma vida intensa de oração para que Deus abrisse portas para a evangelização, pelas pessoas que ele queria alcançar. Então, se nós desejamos alcançar alguém para Cristo, precisamos interceder incansavelmente. Então, a equipe precisa orar por aqueles nomes, né? Ou pelos nomes das pessoas, ou pelas pessoas que estão sendo evangelizadas por eles. Então, muita oração, para que Deus abra a barreira e converta. A gente precisa reforçar isso aqui para o povo que está ouvindo a gente. Porque quando a gente ora, Deus responde. E os líderes de pequeno grupo, eles precisam interceder aí por essas pessoas que vão participar das reuniões, os motivos que forem levantados. Isso daí é importante demais. E é também uma maneira do líder de pequeno grupo se envolver, né? E se consagrar, né? Isso. Ter esse motivo no coração, né? E se consagrar também em oração. Isso daí quando o pastor, né, tem a igreja envolvida em evangelização, que exige oração, estudo da palavra, não é só crescimento numérico que a igreja vai experimentar, ela vai experimentar um crescimento espiritual poderoso, porque os crentes estarão se consagrando ao Senhor mais e mais por meio da oração e por meio do estudo da palavra de Deus. Isso é um ganho em todas as áreas, ganhamos em quantidade e ganhamos em qualidade. É verdade. E a gente está caminhando aqui para o final, e eu quero aqui falar, pastor Paulo, sobre a questão do cartão missional, porque as pessoas que se inscreverem, elas vão receber esse cartão missional. Aí eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre como é esse cartão missional. Ele tem frente e verso, né? E aí, vamos falar aqui folha a folha. Primeiramente, ele tem aí essa primeira parte, pastor Paulo. Você pode falar um pouquinho sobre ela e explicar para o pessoal essa primeira folha do cartão missional? Então, qual é a função desse cartão? Parece muito simples, mas ele é um cartão que vai nos manter lembrados do compromisso que nós fizemos. Então, a sugestão é que as pessoas vão receber esse cartão e você vai anotar o nome, data e nome das pessoas que você pretende alcançar para Cristo. E aí você vai ter na frente aí uma sequência de 6 passos a serem dados envolvendo cada pessoa. Por quê? Porque cada pessoa vai estar sendo alistado em dias diferentes, ou você pode alistar todo mundo num dia só. Então, cada passo indica uma ação que você tem que dar, que você vai dar, implementar na direção dessa pessoa. Você pode convidar pessoas que são seus amigos, né? Que já conhecem você, que já têm uma caminhada com você, ou que sejam parentes, mas você, de repente, também vai alistar pessoas que você não conhece tão bem, são pessoas que você conhece de maneira muito superficial. Então, você precisa se aproximar dessas pessoas. Na semana passada, alguém perguntou o seguinte, e as pessoas não virão assim, espontaneamente, não vão se oferecer para participar desse grupo? Claro que não, a gente tem que fazer que nem Jesus fez, tem que ir atrás. A gente tem que fazer que nem Paulo fazia, ele ia atrás. Paulo chegava na cidade, ele ia nas sinagogas, onde ele ia encontrar
pessoas piedosas, judeus piedosos e outras pessoas, mas não crentes, pessoas ainda não convertidas a Jesus. Ou seja, você tem que ir atrás do pecador. Então, esse cartão, ele vai te ajudar a dar 6 passos na direção de alcançar uma pessoa. Então, veja bem, esses passos podem ser dados um por mês, mas agora, para o mês de setembro, você vai ter que acelerar, né? Ele pode ser dado um por semana. O que o primeiro passo vai dizer? O primeiro passo implica em você alistar as pessoas que você quer alcançar. Então, o primeiro passo lá é você alistar as pessoas. O que eu devo fazer para evangelizar? Como eu vou montar meu grupo? Primeiro, faça uma lista das pessoas que você quer alcançar. Onde essas pessoas estão? No seu ambiente de relacionamento, seja na sua rua, no seu bairro, na sua própria casa, no seio da sua família, né? No seu ambiente de trabalho. Agora mesmo tem pessoas aqui da minha igreja trazendo amigos, né? Procurando trazer amigos. Recentemente, agora, alguém me informou, olha, nós estamos trabalhando aqui para levar um amigo à igreja. Essas pessoas podem estar na sua equipe de esporte, podem estar no seu local de estudo, enfim, onde você estuda, trabalha, se diverte, eles estão por aí. O que você vai fazer? O primeiro passo é, faça uma lista com as pessoas com as quais você convive que você tem a intenção de alcançar. Então, em primeiro lugar, descubra o seu alvo, né, de evangelização. Aí, o segundo passo é você começar agora a fazer uma identificação dessas pessoas se você não as conhece bem. Para que essa identificação? Para você descobrir algum ponto de contato, né? Por exemplo, você alistou alguém com quem você pratica esporte. Qual é o ponto de contato comum entre vocês? O esporte, né? Mas pode ser que seja alguém que tem um filho adolescente, está enfrentando problema e você tem um filho adolescente. Esse pode ser o ponto de contato. Então, quando a gente passa a fazer uma identificação de cada pessoa, isso ajuda na hora de eu orar por essa pessoa. A oração não vai ser uma oração a mesma para todo mundo. Cada pessoa tem, você vai descobrir o perfil dela, o estilo de vida que essa pessoa tem, para você poder achar uma forma de se aproximar dela. De que forma você vai se aproximar dessa pessoa? À medida que você começa a descobrir na vida dessa pessoa pontos que possam se tornar pontes, né? Você precisa criar pontes, e essas pontes acontecem, são estabelecidas quando você conhece a pessoa. Então, se você não conhece muito bem, procure saber. Um exemplo, né? Quem é o Pedro que eu alistei? É um estudante de arquitetura, ele tem 23 anos de idade, ele mora só, a família mora em outra cidade, ele então passou no vestibular, veio estudar aqui, então ele mora sozinho numa kitnet, e o Pedro, ele é uma pessoa que não é muito sociável, né? Mas, então, ele gosta muito de leitura, de ficar em casa, leitura. Então, que ponto de contato eu encontrei aí? Oferecer uma literatura para poder tentar me aproximar do Pedro, para tentar estabelecer um relacionamento com ele. Aí, o terceiro passo, uma vez que eu estou fazendo isso, alistei pessoas, estou procurando descobrir o perfil dessas pessoas para me aproximar, eu começo a orar, né? A gente passa a orar agora por cada uma delas, né? Nominalmente, todos os dias. E se for necessário, jejue, se você tiver condições de fazer isso, né? Apresente a vida de cada uma dessas pessoas, apresente as necessidades delas, diante de Deus, em oração, de maneira pessoal, mas também leve essas necessidades para o seu pequeno grupo de igreja local, ou para a reunião da SAF, da UPH, da UNP, no caso dos presbiterianos, né? Ou então para as reuniões de oração da igreja. Coloque essas vidas em oração, para que outras pessoas também intercedam por ela. Uma coisa boa que o cartão nos permite é orar uns pelos outros, né? Pelas pessoas que nós alistamos. Aí um quarto passo, você agora está orando por essas pessoas, é você compartilhar com essas pessoas o seu testemunho pessoal. Conte a sua história, conte como era a sua vida
Cristo, conte como você teve o encontro com Jesus e conte o que significou esse encontro, como é a sua vida hoje após, né, o seu encontro com Cristo. Então, compartilhe o seu testemunho pessoal, apresente o plano de salvação, tá certo? Integre essa pessoa convertida na igreja através do discipulado. Na verdade, nós vamos fazer uma correção aí, né? Na verdade, esse é o sexto passo, né? O quarto passo seria aqui o sexto, né? Seria o quarto passo, que é estabelecer passos práticos para o surgimento de um relacionamento verdadeiro, sincero, permitindo assim que você compartilhe o evangelho. Por quê? As pessoas precisam perceber que nós estamos verdadeiramente interessados nela, que há honestidade da nossa parte em nos aproximarmos dela, que nossa intenção é real. Aí o quinto passo, tá aí, ok, você voltou aí, é oferecer uma literatura. Você está procurando se aproximar, quem sabe marcando um encontro para tomar um café, para tomar um chá, quem sabe convidando essa pessoa para ir à sua casa, né? Ou quem sabe marcando uma visita para se aproximar mais da pessoa. E o quinto passo é que, à medida que você vai se aproximando, ofereça uma literatura evangelística para essa pessoa e tente descobrir, né, e despertar o interesse dela pelo assunto que é abordado na literatura. Uma sugestão que a gente dá é que você ofereça o Evangelho de João, que fala do amor de Deus, né? Dê uma cópia, o Evangelho de João que a PECOM oferece aí gratuitamente, faça uma dedicatória bem feita e ofereça para ela. E aí você diz, olha, aqui esse Evangelho, no final de cada capítulo, você tem aqui um guia de estudo para que você possa aprofundar a sua compreensão da Escritura. E depois, eu gostaria muito da gente ter um encontro semanal para a gente conversar sobre aquilo que você estudou, sobre aquilo que você entendeu, se você tiver alguma dúvida. Se ofereça para ter um encontro semanal. Isso é um passo evangelístico na direção da pessoa. Dê a literatura, mas marque o encontro, né? E o último passo é apresentar o plano de salvação, que é compartilhar o evangelho, que são aqueles 6 passos que a gente vai fazer, aqueles 5 encontros, né? Que a gente vai muito fazer. Legal. Pastor Paulo, duas questões me chamam muita atenção aqui agora. Primeiro é a questão da intencionalidade. A gente precisa ser intencional aqui. A gente precisa querer alcançar alguém. A gente precisa pensar em alguém. De repente, uma pessoa lá do seu trabalho, um vizinho, um parente seu, enfim, você tem que ser intencional nessa hora. Mas você precisa também estar totalmente na dependência do Senhor. Eu queria que o pessoal que está ouvindo a gente aqui, que você entendesse uma coisa muito importante. E nós nunca converteremos ninguém. A gente não tem esse poder. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus usa a mim e a você como instrumentos nas mãos dele. Então, se coloque na dependência do Senhor. Ore, como o pastor Paulo falou aqui, peça direção ao Senhor. Na verdade, pastor Paulo, peça direção a Deus, e Deus vai te orientar, Deus vai te capacitar, e Deus te usará para que o nome dele seja conhecido e glorificado. Eu tenho certeza, pastor Paulo, que coisas lindas acontecerão. Nós temos aqui um vídeo que a gente passou no início, queria passar aqui de novo. O pessoal lá de Minas, eu falei isso no início, né? O pessoal de Minas Gerais, pastor Paulo, o pessoal de Minas é animado. O pessoal de Minas, quando compra uma ideia, você tem que ver, esse pessoal faz chover. E o pessoal de Minas Gerais, eles, lá de Espera Feliz, Terra Boa, se tiver alguém aí da Igreja Presbiteriana em Espera Feliz, dá um alô aí. O pessoal lá em Espera Feliz preparou um vídeo, colocaram na internet. Olha só o que eles fizeram, pastor Paulo. Presta atenção aí. Somos povo, selados pela luz. Jesus, o Rei desta nação. Rei desta nação.
parabéns ao pessoal de Espera Feliz, né? Eu vi que eles fizeram um banner e colocaram na entrada da igreja, muito legal. Uma ideia, uma sugestão aí para envolver a igreja nesse clima, né? De evangelização, de olhar para a sua cidade como seu campo missionário, de ver em cada crente um missionário. Isso é exatamente a ideia. O que nós queremos com essa campanha, Reverendo André, deixar isso claro, nós simplificamos o máximo possível, porque para muitas pessoas a evangelização é algo complicado e nós precisamos descomplicar. A evangelização tem que estar ao alcance de todos. Ela tem que ser elaborada de tal maneira, um projeto, que as pessoas mais simples se sintam incluídas, elas possam participar. Então, a gente poderia aqui ter muitas e muitas e muitas informações que não cabem, né, não caberiam na live. Então, a gente selecionou essas informações que a gente entende que são essenciais, né, são necessárias, são essenciais, embora muito simples, mas a ideia é exatamente essa, tornar a evangelização possível para todas as pessoas. Mas, ao longo da nossa caminhada nesse ano, com esse projeto de entendermos que a nossa cidade é nosso primeiro campo missionário, é nosso primeiro a nossa prioridade máxima na nossa cidade, a gente vai fazendo lives, trazendo mais dicas para que o pessoal vá implementando. Não dá para trazer tudo de uma vez, uma live. Então, a gente vai fazendo isso no passo a passo. Eu só queria deixar essa palavra para que os irmãos entendam o seguinte: não tem como a gente fazer muita coisa agora, mas a gente trouxe para vocês pelo menos duas coisas básicas. Primeiro, como se envolver na campanha, como organizar um grupo, e segundo, como conduzir um encontro evangelístico que seja bem sucedido, que seja eficaz. Esse é o objetivo aqui, né? Mas a gente terá outras lives com outras dicas preciosas para que o pessoal pratique enquanto eles estão na caminhada da evangelização. Isso, inclusive semana que vem, às 8 horas da noite, segunda-feira da semana que vem, nós teremos a nossa terceira live e falaremos sobre estratégias e ferramentas para uma evangelização eficaz. Então, você, semana que vem, segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente espera você aqui. Queria deixar também um último aviso ao pessoal: se vocês, aí na igreja de vocês, fizerem alguma ação, tirem foto, gravem um vídeo, marquem o @ da IPB Oficial, que é um Instagram oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, para que a gente possa acompanhar, compartilhar e, quem sabe, até mesmo mostrar aqui para o pessoal de todo o Brasil ficar vendo aí, sabendo o que está acontecendo aí na sua igreja. Você que participa aqui conosco, que Deus te abençoe grandemente. Foi uma alegria enorme a gente ter esse tempo aqui juntos hoje à noite. Esteja em oração, se prepare, porque nós temos certeza de que Deus fará grandes coisas por meio dessa ação evangelística promovida pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi startada aqui pela APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Estou vendo aqui o pessoal do Acre, a Marilza Neri falando. Eu já estive lá no Acre, pregando lá em Rio Branco. A Marilza está falando aqui no Acre, iniciamos hoje um desafio de 30 dias de oração e jejum em prol da evangelização. Que legal. A gente vai mandar o nosso abraço aí para todo mundo. Pode falar, pastor? Então, eu digo, a ideia fantástica aí, a Marilza, né, com a sua igreja. Marilza é velha conhecida, né, de longa data, né? Um abraço, Marilza. E, Reverendo André, pode falar. Eu queria dizer assim ao pessoal que a questão da oração, nós já devemos estar envolvidos com isso, né? Desde agora. A oração faz parte da preparação. A gente deve orar antes, durante e depois, no acompanhamento ao novo convertido. Outra coisa é que algumas pessoas, alguns colegas pastores, fizeram a inscrição bem no começo, quando o site estava sendo trabalhado. O site, inclusive, vai ser mostrado aqui agora, minhacidadeparacris.ipb.org. E eles não conseguiram, Reverendo André, não conseguiram fazer a inscrição. Aí um me informou assim: olha, toda vez que eu tentava concluir, dava um erro. Na verdade, era quando a equipe estava montando ainda, né? E aí a gente tinha lançado o link. Então, o que eu quero dizer para os colegas que fizeram e não receberam: se você ainda não recebeu um feedback, uma resposta da equipe, né, Minha Cidade para Cristo,
você deve refazer a inscrição. Torna a fazer lá a inscrição. Hoje, esse colega fez e deu certo. Por quê? Porque agora não tem mais manutenção ali, né? Não tem nenhum tipo de mudança. Então, refaça, se você não recebeu. Porque quem já enviou e chegou para nós, já receberam um feedback, né? Já receberam resposta e orientação, inclusive quanto a essa live de hoje. Então, vá lá e faça de novo se você ainda não recebeu um retorno. Maravilha. Pessoal, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Nós vamos nos despedindo por aqui. Se você quiser, depois, essa live ficará salva no minhacidadeParaCristo.ipb.org.br. A partir de amanhã você já pode acompanhar lá, se você chegou agora. E na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, nós teremos a nossa terceira live. Se você não assistiu a live da semana passada, corre lá no nosso site, você vai poder assistir também. E os slides Pessoal, também estarão no site, né? Isso aí, todas lá no site. Pessoal, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Fiquem com Deus aí. Gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.